Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por fazer uma referência positiva a esta proposta de Orçamento do Estado. É já a terceira apresentada por esta maioria e, mais uma vez, não está prevista a reestruturação da dívida pública. Ainda bem. Acredito que também não fará parte da proposta do Orçamento de Estado para 2019. Mas acredito que tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda não voltarão a colocar tal intenção nos seus programas eleitorais em 2019. Afinal, depois de aprovar 4 orçamentos sem essa condição, dificilmente poderiam ser levados a sério se persistissem na promessa. Infelizmente, não conseguimos encontrar outros pontos positivos para evidenciar. A proposta desta maioria para o Orçamento do Estado para 2018 falha em todos os domínios de intervenção estrutural e que permitam assegurar uma trajetória de crescimento sustentado. O momento atual é favorável à consolidação orçamental, já que, após anos de sacrifícios impostos pela crise profunda em que o país esteve mergulhado e pela intervenção externa, e em que se levaram a cabo reformas estruturais fundamentais, a economia cresce a um ritmo superior ao que assistimos nos últimos anos, beneficiando de uma conjuntura externa favorável. A margem orçamental explicável por estes fatores foi ampliada pelas decisões do Governo e da maioria de aumentar, em todos os orçamentos, diversos impostos e taxas, a par da criação de novos, aumentando a receita estrutural, o que se prevê, nos termos do relatório do Orçamento de Estado de 2018, continue no próximo ano. Quer isso dizer que os recursos de que o Estado se apropria pesam cada vez mais. O que preocupa o PSD e com o que não podemos concordar começa exatamente com este aumento do peso do Estado na economia, quando todos os dados evidenciam que a base do nosso crescimento é o nosso tecido empresarial, com capitais nacionais ou estrangeiros. Quanto mais o Estado absorver da riqueza criada, maiores serão as dificuldades sentidas pelas empresas e menor será o esforço de investimento, menor será a criação de riqueza e de emprego e, mais cedo do que tarde, mais negativo será o impacto destas decisões no crescimento económico. A proposta de Orçamento do Estado para 2018 desconsidera as empresas e o seu papel determinante para o futuro do país. A crítica é generalizada por parte de todas as associações empresariais e pela maioria dos analistas, sendo a frase mais comum que este Orçamento do Estado não tem nada para as empresas. Infelizmente, a julgar pelas afirmações do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, parceiros do Governo e sem que este os tenha desmentido, haverá de facto algo para as empresas neste Orçamento do Estado, mas será o aumento dos impostos que suportam. As opções de política orçamental são naturalmente uma prerrogativa do Governo e dos partidos que sustentam a maioria no Parlamento. Mas o PSD entende que o caminho que está a ser seguido é errado, porque os custos desta opção serão suportados a prazo pelos portugueses. As debilidades estruturais da economia portuguesa estão longe de estar ultrapassadas e, num mundo globalizado e crescentemente competitivo, só escolhas responsáveis podem assegurar uma proteção eficaz contra crises futuras. Quando um país se encontra tão fortemente condicionado como Portugal esteve entre 2011 e 2014, as escolhas que se colocam aos decisores políticos são muito limitadas. É quando o pior se ultrapassa e os graus de liberdade voltam a existir que se exige dos governantes a responsabilidade de não desperdiçar oportunidades, tanto mais que a memória dos custos que as escolhas erradas do passado nos impuseram não pode deixar de ser preservada e invocada. Tal como não devemos deixar de recordar quem teve a responsabilidade pelas escolhas erradas, tanto mais que muitos desses rostos estão hoje de novo sentados na bancada do Governo. O PSD não discorda da reposição dos rendimentos afetados durante o processo de ajustamento, como prova inequivocamente o facto dessa reposição ter sido iniciada ainda pelo Governo anterior. O PSD não discorda também do repor da normalidade das carreiras da administração pública, há demasiado tempo congeladas, no que constitui uma injustiça para os funcionários públicos. Tanto assim é que fazia parte do programa do Governo submetido pelo Executivo PSD-CDS, saído das eleições legislativas de 2015.
O PSD não se opõe, igualmente, à aplicação das regras de atualização das pensões que decorrem da Lei de Bases da Segurança Social. E é importante estabelecer estes pontos prévios porque, apesar das evidências, a resposta às nossas propostas e críticas legítimas é sistematicamente feita com acusações sem sentido que impedem a discussão séria e construtiva que matérias desta relevância deveriam merecer. Na proposta de Orçamento do Estado para 2018, não há uma visão de futuro para o país, nem a ambição necessária a colocar o desenvolvimento de Portugal num patamar superior. Uma economia pequena e aberta como a nossa não pode deixar de ter ambição para aumentar o peso das exportações na riqueza nacional. E desde a primeira hora, esta maioria deixou cair esse desígnio. Aumentam-se a receita e a despesa, sabendo que a primeira é muito sensível ao ciclo económico e a segunda tem uma enorme rigidez, sobretudo porque mais de 2/3 da despesa pública corresponde a salários e pensões. Persiste o Governo em distribuir, sem assegurar condições para a criação de riqueza. A proposta de Orçamento do Estado para 2018 é a terceira desta maioria e corresponde já à segunda parte do seu mandato. É manifesto que as reformas estruturais, cuja ausência criticamos desde o início, não acontecerão, nem no papel, quanto mais na prática. De notar ainda que, como objeto de análise, esta proposta de Orçamento do Estado fica desde logo prejudicada pela experiência dos orçamentos que a precederam. A execução fica demasiado longe da proposta apresentada e aprovada. Criticar ou elogiar as intenções do Governo não pode deixar de ter em conta essa aprendizagem. Creio que nem mesmo o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda poderão continuar a fingir que foram surpreendidos. Embora o Governo possa dizer que sempre cumpriu os resultados orçamentais a que se propôs, importa ter presente que a comparação por rubricas entre o orçamentado e a execução deixa muito a desejar. O cumprimento das metas só está a ser conseguido porque a parte induzida do Orçamento do Estado pela atividade económica e pela política do Banco Central Europeu gera surpresas positivas em várias rubricas. Mais receita fiscal, mais contribuições sociais, menos prestações de desemprego e menos juros. Ainda assim, com tantas surpresas positivas, o Governo ainda precisa de travar a evolução do investimento público para alcançar as metas. Note-se que rever o crescimento económico real de 2017 de 1,8% para pelo menos 2,5% e apenas rever o déficit orçamental de 1,6% para 1,4% esconde algo que o Governo deve explicar aos portugueses. O objetivo é ocultar o déficit que de facto se espera para depois o anunciar como uma boa notícia? Ou significa que a margem proporcionada pelo crescimento económico superior vai ser usada em mais despesa? Se assim for, importa saber onde, quais as opções que a execução orçamental deste ano terá e em que medida correspondem ao Orçamento do Estado que foi aprovado no Parlamento. As promessas de investimento público em 2018, sendo alguns projetos cruciais e urgentes para o país, podem não passar disso mesmo. Foi assim em 2016, quando o investimento público foi uma das principais variáveis do ajustamento orçamental para que fosse possível alcançar o objetivo do déficit. E será também assim em 2017, uma vez que o relatório do OE 2018 revê em baixa o previsto no Orçamento do Estado para 2017. Mesmo a acreditar que no próximo ano, para variar, o Governo executa aquilo com que se compromete perante o Parlamento e os cidadãos, teremos um nível de investimento público que é apenas marginalmente superior ao que foi realizado em 2015. E o clima de instabilidade fiscal persiste. Entre anúncios e ameaças, quer venham ou não a concretizar-se uns e outras, a trajetória é clara. Os impostos indiretos aumentam, prejudicando os mais pobres, e as empresas ficam cada vez mais sobrecarregadas, quer na tributação, quer na burocracia. O aumento da carga fiscal para muitos trabalhadores independentes, tantos deles em setores fundamentais para a competitividade, como a economia digital ou a agricultura, só para dar dois exemplos, é injusto e incompreensível num orçamento do Estado que diz aumentar rendimentos. Para um país que tanto precisa de investimento privado e de estimular a competitividade, é a pior estratégia possível. Acresce-se que não há, em toda a proposta de orçamento do Estado, uma única referência à poupança. Os níveis de poupança dos portugueses estão em mínimos históricos e comparam muito mal com os nossos parceiros europeus.
Um país que não poupa está condenado a depender de outros para financiar o investimento, o que torna a confiança e a previsibilidade de valores ainda mais determinantes. O PSD defende que é preciso estimular a poupança e que o Orçamento do Estado para 2018 deve dar passos nesse sentido. Apesar de as metas nominais do déficit serem confirmadas para 2017 e 2018, o ajustamento estrutural não cumpre as regras europeias. Para lá da questão não irrelevante do incumprimento de um compromisso livremente assumido pelo país, aqui mesmo, neste Parlamento que aprovou o Tratado Orçamental, o Governo e a maioria deveriam ser os primeiros a defender a importância deste indicador. Porque, apesar da sua metodologia complexa e da polémica que a mesma gerou, o conceito em si mesmo é simples e a sua utilidade é incontornável. Pretende-se medir o esforço efetivamente feito na consolidação das contas públicas em diferentes fases do ciclo económico. Se a economia está a crescer, seria este o momento para conter despesa rígida ou estrutural ou aquela cuja evolução depende menos de nós, como os juros da dívida pública. Para que, quando houver uma recessão e a despesa aumentar em simultâneo com a queda das receitas, o ajustamento seja menos penoso que no passado. Para que, quando o BCE regressar a uma política monetária normal, estejamos preparados. Para que possamos, de facto, reduzir a nossa dívida, que está entre as mais altas do mundo. As regras europeias refletem a aprendizagem com os erros do passado. As escolhas do Governo e da maioria revelam a sua incapacidade em aprender. Por último, uma referência à segurança social. Porque o PSD é um partido com raízes profundas na preocupação social, como bem demonstrado pelas políticas seguidas durante o processo de ajustamento que resultaram numa redução da desigualdade. Defendemos que há um conjunto de medidas a pôr em prática, designadamente para aumentar a transparência do sistema e facilitar o seu escrutínio pelos cidadãos. Não podemos ainda deixar de referir a falácia da afirmação do Governo de que a segurança social está de tão boa saúde que não será necessário haver transferências do Orçamento do Estado no próximo ano. Isto quando em 2017 foi criado um novo imposto sobre o setor imobiliário, cuja receita foi consignada à Segurança Social. E já a partir de 2018 se prevê a consignação de parte da receita de IRC. Isto são, de facto, transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social, só menos transparentes. E enquanto o problema não for encarado de frente, será sempre preciso colocar lá mais dinheiro e nunca será suficiente. Senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta esta proposta de orçamento como o sucesso da conciliação entre a consolidação das contas públicas e o aumento de rendimentos. É verdade que nesta proposta de orçamento do Estado é visível uma estratégia de consolidação. É, infelizmente, uma estratégia de consolidação do poder no presente e não uma estratégia de consolidação económica para o futuro. Não é surpreendente, mas é de lamentar que quem tem a responsabilidade de governar desperdice deliberadamente a oportunidade de assegurar para todos um futuro mais sustentável. Muito obrigada.